Olá, pessoal! Nesta aula, iremos abordar algumas técnicas para o autocuidado em grupos. O autocuidado se relaciona ao benefício que os indivíduos realizam em prol da sua própria saúde. Nessa perspectiva, a adesão ao tratamento não depende apenas de uma prescrição profissional, mas de uma conscientização do usuário sobre sua condição de saúde e autorresponsabilidade com seu estilo de vida, o que transforma o profissional de saúde e toda a rede de atenção em parceiros. Essa atitude de autocuidado não é simples, principalmente quando se trata de uma doença multifatorial como a obesidade. De fato, o êxito depende da participação efetiva do usuário no planejamento e execução do seu plano de cuidado. Essa participação se apresenta muitas vezes como uma dificuldade nesse processo, pois é necessário que ele esteja informado, motivado a lidar com a doença e adequadamente capacitado para cumprir com o seu plano. No entanto, a abordagem em grupos é útil na construção coletiva do conhecimento e na mediação dos processos de mudança, pois envolve as necessidades das pessoas, seus problemas e suas vivências. Esse espaço permite o compartilhamento de experiências entre profissionais e participantes, para que juntos busquem soluções. É importante ressaltar que o planejamento dos grupos deve ser alinhado às ações desenvolvidas pela equipe de saúde. Além disso, é importante considerar a individualidade do plano de cuidado, ou seja, cada integrante do grupo deve ter seus próprios objetivos e metas. E esse plano de cuidado individual deve ser compartilhado pelo grupo. A ajuda dos outros membros é fundamental nesse processo. Do ponto de vista dos participantes, é interessante buscar alguma homogeneidade na composição do grupo, no que diz respeito à situação de vida e à estratificação de risco. Um critério que também pode ser utilizado para a elaboração dos grupos é o resultado da avaliação dos estágios de mudanças de comportamento. O planejamento para a criação dos grupos e a realização das atividades envolve as seguintes ações: elaboração de um projeto simples, objetivo e claro com a proposta de trabalho. Definição dos objetivos e do público da atividade pretendida. Determinação da metodologia adequada ao propósito da atividade. Identificação das formas de avaliação dos resultados e do processo. Seleção de estratégias de divulgação dos grupos e mobilização das pessoas que podem participar. Previsão do melhor horário e local para a participação do público-alvo, definição da coordenação e o papel de cada membro da equipe, organização da agenda dos encontros e das reuniões de planejamento e avaliação pela equipe de saúde e coordenadores. Também elaboração de instrumentos de registro das reuniões do grupo e dos membros da equipe de saúde, realização da gestão do tempo para viabilizar o trabalho e providência com antecedência de todos os recursos materiais necessários para o desenvolvimento da atividade planejada. Como mencionamos, é preciso definir a metodologia e as técnicas educativas que serão utilizadas, considerando o público-alvo e o objetivo da atividade proposta. Vale lembrar que não há um método melhor que o outro. Devemos sempre considerar a pertinência, a aprendizagem, pensando principalmente na participação ativa, no direito ao erro, de retroinformação e do processo a um ritmo individual. Nos grupos de educação, para o autocuidado, algumas técnicas que podem ser utilizadas são estudo de caso, relato de experiência, exposição dialogada, trabalhos práticos ou manuais, oficinas, como as culinárias, atividades esportivas e de lazer, dramatização, audiovisuais, músicas e jogos. Lembramos que os temas e as atividades dos grupos devem ser abordados de forma criativa e dinâmica, com envolvimento e aproximação dos participantes para o enfrentamento saudável da condição de saúde, compreendidas de forma ampla e não apenas como ausência de doença. Considerando o tema alimentação saudável, poderíamos utilizar, por exemplo,
uma discussão sobre o comportamento alimentar baseado na música dos Titãs, Comida. A discussão poderia ser mediada pelos seguintes trechos. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. Com uma visão ampliada sobre os aspectos emocionais, fisiológicos e sociais da alimentação. Você pode também organizar oficinas culinárias com degustação e disponibilização de receitas saudáveis, de acordo com a disponibilidade e recursos locais, utilizando dos materiais educativos, na cozinha com as frutas, legumes e verduras e desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição. Material de apoio para profissionais de saúde do Ministério da Saúde. Ou ainda, pode estimular também a troca de receitas saudáveis entre os membros do grupo. Enfim, são muitas as opções. Nesse sentido, devemos lembrar que para obter o resultado esperado, é preciso que os profissionais conheçam as metodologias e técnicas apropriadas, mediante treinamentos que permitam seu domínio. Assim, a coordenação do grupo deve ser multiprofissional, sempre atenta às dúvidas e informações equivocadas que possam surgir, e capaz de promover o respeito mútuo, a escuta atenta e o sigilo quanto às informações compartilhadas, abordando a confidencialidade do grupo. O próximo ponto é a avaliação, que deve ser constante para que o objetivo seja alcançado. Mas você deve estar se perguntando, que aspectos podem ser avaliados então? Vamos citar alguns. Motivação dos participantes, presença nos encontros, formas de interação e participação, temas abordados, metodologias desenvolvidas, adequação do ambiente, integração da equipe de coordenação, satisfação dos participantes. E não se esqueça, o registro dos encontros é essencial. Se você quer saber mais sobre as metodologias de abordagem em grupo para o enfrentamento da obesidade, o Ministério da Saúde disponibiliza alguns manuais instrutivos. Bem, agora você pode dar início ao planejamento dos grupos de autocuidado com sua equipe de saúde. Bom trabalho e até a próxima aula!